Então, nosso sexto dia do desafio de 7 dias de meditação para sair do ciclo da autossabotagem. E hoje a gente vai falar de um tipo de autossabotagem muito comum, eh, notoriamente comum entre as mulheres, tá? Isso existe uma questão de gênero aqui, mas comum em todas aquelas pessoas que de alguma forma, estou falando de todos nós, então, de alguma forma, quando a gente tenta se enquadrar em alguma coisa que não é exatamente o nosso lugar, né. Então, se a gente está passando por isso, se a gente está vivendo isso, é porque a gente não está sabendo dizer não e colocar um limite saudável em alguma pessoa, em alguma situação, seja o que for. E é uma forma, assim, a gente se autossabota, né, porque quando a gente diz sim para uma coisa que a gente queria dizer não, já tem toda uma dinâmica energética de perder energia, né. A gente escapa energia, vaza energia do nosso campo. E em segundo lugar, tem toda uma dinâmica de baixa autoconfiança, né, porque se eu não me respeito, a minha autoconfiança cai. Vamos lá. Olhem um pouquinho para essa imagem. Vamos respirar profundamente. Fechar os olhos um pouco, eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez alguém que estava ali trabalhando, super contente, feliz com seu próprio trabalho, e de repente, alguém pediu para essa pessoa assinar algo que ela sabia que era antiético. Ela olha para aquela situação, ela fica enrolando, demorando o máximo de tempo possível, mas no final das contas ela não consegue dizer não. E ela assina aquele documento antiético, que vai prejudicar uma série de outras pessoas, pessoas que ela conhece, pessoas que ela desconhece, até que ela vai caindo num quadro de baixa autoestima, de excesso de autocrítica e numa depressão. Uma depressão que faz com que ela fique alguns anos remoendo essa decisão de ter dito sim para algo que ela sabia que era errado. Essa história que eu trouxe é uma história que fala de um grande não, mas nesse momento eu gostaria de convidar você a observar quais foram as vezes que você assinou embaixo de coisas que você considerava errada. Aquela piada que você não achou graça e que você riu só para fazer amizade. Aquele movimento que te leva à exaustão de aceitar pessoas que te pedem algo que não deveria ser pedido a ninguém. Respira, observa, observa qual é a emoção que surge e vamos voltar para conversar sobre isso, colocando limites saudáveis, saber dizer não. Todo mundo já de olhos abertos, de volta. Limites, né?
a gente fala tanto sobre limites, eu sinto que tem algo, pelo menos aqui no Brasil, mas quem sabe em vários, na sociedade mais do mundo ocidental, é algo que eu percebo que é repetido entre as gerações, né? Então, enquanto que, por exemplo, a geração da minha avó, dos meus avós, né, existia muita rigidez, né, no trato com crianças e adolescentes, com jovens, então tinha muita coisa que era proibido, que era censurado, que era mal visto, né? Ao mesmo tempo, me parece que hoje em dia a gente vive algo onde é tão difícil colocar limite nas crianças, né? É, vocês não têm ideia da quantidade de pais e mães que eu recebo no meu consultório, que muitas vezes não é porque o filho precisa de um acompanhamento psicoterápico, é porque os pais precisam de consultoria para ajudar esses pais, a empoderar esses pais a como colocar limites de maneira saudável, né? Esse é o pulo do gato. Não é dizer não de qualquer jeito, mas é de fato dizer um não de uma forma que você se sinta protegido, protegida, a outra pessoa não se sinta agredido, agredida, mas que você também fique confortável em ver aquela pessoa não gostar do teu não, porque também ninguém é obrigado a gostar de não, né? Então, deixa a criança chorar, deixa a criança ficar com raiva, sustenta esse lugar, né? A raiva das crianças não destrói você. Você vai continuar sendo o pai ou a mãe, ou o cuidador, né? A tristeza das crianças passa. E eu estou falando desse jeito para vocês também começarem a prestar atenção na criança interior de vocês, que muitas vezes tem dificuldade de receber limites e também de colocar limites, tá? Para as outras pessoas. Esse conceito primeiro que eu vou trazer, ele é bem importante. Você, se você faz, quando você faz esse movimento de dizer sim, quando você querer dizer não, é porque muito provavelmente você está viciado na emoção que te dá o impulso de aceitar ao invés de dizer não. Gente, tem alguém me ligando. Tem alguma coisa acontecendo? Alguém pode abrir o áudio para me dizer que é uma pessoa da sala? Tá tudo ok aqui na aula Tá, pra então, gente. obrigada. Deixa eu colocar aqui no silencioso. Vamos lá. Você está, de alguma forma, viciado nessa emoção. Lembra que sempre que eu tô falando de autossabotagem, eu tô falando a autossabotagem é um comportamento, mas que tem um conjunto de pensamentos e tem uma emoção atrelada? Pois é. Hoje vai ser o dia que a gente mais vai aprofundar nessa emoção que está atrelada, esse conjunto de pensamentos que desemboca no comportamento, tá? Por isso que essa aula realmente ela é muito importante, tá? Qual pode ser essa emoção? Pode ser medo, medo de ser abandonado, abandonada. Então, de repente, eu estou dizendo um monte de sim e estou ficando exausta com isso porque eu tenho muito medo de ficar sozinha. Então, eu faço tudo que os outros me pedem, né? Eu tenho muito medo de ser abandonada. Então, eu estou já num relacionamento tóxico, abusivo, mas eu faço tudo o que aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher está exigindo que eu faça. Né? E, gente, isso é muito sério, isso é tão sério, isso é tão perigoso, né? Apatia também é um sentimento muito comum. Sabe quando você conversa com as pessoas e as pessoas já estão assim completamente, parece que aquela pessoa não tem emoção nenhuma, ela está apática diante da vida. Às vezes a gente está viciada nessa emoção da apatia. Então, eu não quero sofrer, tem essa crença, tá? Conjunto de pensamentos que eu não quero sofrer, então por isso eu simplesmente vou fingir que eu não tenho opinião,
diante de toda essa história e vou só aceitar o que está acontecendo. E aqui a gente encontra muitos homens e muitas mulheres nesse estado de apatia, eu diria até que mais homens do que mulheres, tá? Eh, Sabe aquele cara que tá sempre só faz piada das coisas, não consegue conversar sério, eh, tá sempre num estado, assim, meio: "Ah, tá tudo bom. Não, tá tudo bem", assim, quando a pessoa tá com essa dificuldade de expressar essa emoção, geralmente ela tá apática, né. E quando eu tô falando de vício em emoção, é porque tem algumas emoções que a gente de fato já acostumou a sentir. Então, se eu já me acostumei a sentir medo de ser abandonada, eu vou achar que com isso eu dou conta, né. Ou então, eu já sei como que eu vou lidar com o meu medo de ser abandonada, dizendo sim para tudo que os meus filhos me pedem. Eu já sei como eu vou lidar com a minha apatia. Eu simplesmente vou aceitar tudo e ficar confortável nesse lugar de nunca sentir muito desprazer, mas também nunca sentir muito prazer, né. A gente arruma essas saídas, tá, às vezes de forma muitas vezes de forma não consciente, mas quando a gente vai observando mais dentro de uma terapia, a gente percebe que existem essas conexões inconscientes na gente. Desesperança, né, ela está bem grudada aí na apatia. Então, eu não sei se vocês já conversaram com essas pessoas que não acreditam na humanidade, não acreditam que nada pode mudar, não acreditam, então elas estão só empurrando com a barriga, né. Aquele casamento, aquele emprego, tô só empurrando com a barriga e tá realmente vivendo essa grande desesperança frente à vida. E coloquei aqui para destacar, para a gente não ficar só falando dessas emoções que a gente sabe que são difíceis, por exemplo, a alegria de se sentir útil. Gente, honestamente, eu acho que a maioria de nós, sente uma alegria quando a gente está se sentindo útil, né. Tipo: "Poxa, dei conta de fazer isso aqui, dei conta de ajudar aquela pessoa, dei conta de dizer exatamente o que aquela pessoa precisava ouvir", né. É gostoso, é prazeroso, vem uma alegria, vem uma satisfação, vem um prazer. Mas, se conectando as outras aulas, outros encontros. Se eu estou nesse lugar de que o meu valor só existe através da opinião dos outros, porque eu sou útil para os outros, e eu fico então nesse estado de alegria, né, que muitas vezes também deve estar me gerando aí uma ansiedade pela excitação, né, eh, ao ponto de eu simplesmente estar fazendo tudo para todo mundo e não conseguir dizer um não, também é problemático, né. Você vê como todas as emoções, elas podem entrar num equilíbrio. Nunca é parar de sentir medo, é parar de sentir alegria, é sempre observar quando que essas emoções estão surgindo, eu estou de fato lidando com elas? Elas estão de maneira inconsciente ou elas estão de maneira consciente acontecendo dentro de mim, tá. Perguntas para vocês se fazerem. Você não dizer não ou você dizer sim, querendo dizer não, é uma falta de respeito com você. Eu gosto dessa expressão falta de respeito, porque eu pelo menos escutei muito ela dos meus pais, né. Que falta de respeito comigo, né. Quantas das vezes a gente não escutou isso? Já pensou na falta de respeito que você tem com você? Tantas vezes? Quando você sabe que você está precisando parar e tomar um banho. E aí simplesmente você se compromete de fazer o jantar para aquela pessoa naquela hora que vai jantar com você na tua casa, né. Então assim, é importante você perceber que você está faltando o respeito com você mesma, com você mesmo, quando você não coloca esses limites saudáveis, tá. E isso vai sim baixando a sua autoconfiança. Porque é como se eu tivesse a gente tem um contrato com a gente, vamos colocar assim, né. Desde o momento que eu consigo perceber que eu, e eu sou única, né, poxa, eu sei o que que me faz bem, ou se eu não sei, à medida que eu vou crescendo e eu vou descobrindo, eu consigo perceber o que me faz bem, o que não me faz bem, ou o que me faz bem naquele momento. Ou às vezes a gente, principalmente sendo mãe e pai, muitas vezes a gente passa por cima das nossas vontades, porque a gente precisa cuidar daquele ser que está 24 horas dependente da gente, se for um bebê, né, ou porque a gente precisa cuidar daquele ser
que está ali, assim, extremamente vulnerável, né, na nossa frente. Então a gente faz esse movimento de passar por cima de algumas vontades, isso também é natural à vida, isso em todos os contextos. Mas, esses dias eu falei com alguém que está aqui no desafio de 7 dias. Se eu sou uma mãe de primeira viagem, que estou com um bebê em casa, e para além de cuidar desse bebê, eu estou cuidando do meu marido, eu estou cuidando dos meus pais, eu estou trabalhando e eu não consigo dizer para nenhum desses adultos, né, que olha, eu não dou conta de fazer isso agora. Ou eu posso entregar esse trabalho em outro momento, eu posso demorar um pouco mais de tempo para entregar esse trabalho, eu vou entregar. Sabe, assim, se a gente não consegue ter esse tipo de diálogo explicitando qual que é o meu limite, você está quebrando os acordos que você tem consigo mesma, né? Como se você fizesse um acordo, aí você vai lá e não cumpre. Aí você faz um outro acordo, aí você vai lá e não cumpre. Só que tudo com você mesma, com você mesmo. A minha professora de yoga, ela tem um dizer muito interessante, assim, ela fica brincando com a gente, às vezes ela fala assim, gente, desapega da parede, né, quando a gente está fazendo alguma posição que a gente só consegue fazer apoiado na parede. No início de fazer essa posição difícil, ela sempre fala, ai, não sei porque eu não estou conseguindo deixar no silencioso. No início, ela sempre nos comunica, a parede pode ser um mestre, né? Então, se eu consigo me apoiar na parede de forma com que uma posição de yoga que antes era impossível de eu fazer se torna possível, ótimo. O limite da parede está me ajudando, está sendo meu mestre, está me ensinando a ficar com o meu corpo mais retinho, mais equilibrado, né? Até que chega um momento que a gente tem que desapegar da parede. Então, desapega dessa parede. Quando você está demais ali, apoiado naquele mesmo comportamento, apoiado naquele mesmo jeito de equilibrar as coisas, sendo que você não precisa mais daquilo, você já pode tentar fazer diferente, encontrar por você só, dentro de você mesma, dentro de você mesmo, o seu próprio equilíbrio, tá? É, geralmente é muito comum também, as pessoas que não sabem colocar limites, elas vão chegar num cansaço, elas vão entrar em exaustão, e muitas vezes, se elas não se cuidarem, elas vão entrar num burnout, né? Então, percebam, ao mesmo tempo que eu estou falando de limites externos, eu também estou falando de limites internos. E é por isso que muitas vezes eu convenço os pais e mães, e agora imaginem que vocês mesmos são pais e mães de vocês, façam esse exercício interno, interior. Eu convenço os pais e mães a colocarem limite nos seus filhos, quando eu falo assim, vocês já pararam para pensar que se você não conseguir dizer não para a quantidade de comida que seu filho está comendo, o seu filho também não vai conseguir dizer não? E aí ele pode, por exemplo, cair numa obesidade, desenvolver uma obesidade? Você já parou para pensar que se você não consegue dizer não para o seu filho, para sua filha, é relacionado à quantidade de televisão que ele está assistindo, né? Se ele ou ela está assistindo televisão para fugir do encontro com a tristeza, que poderia muito bem ser facilitada no momento em que eu digo não e a criança entra nessa tristeza e passa por ela, porque nenhuma emoção, a gente nunca vai ficar congelado na emoção, a não ser que a gente reprima ela, tá? Se você não permite que seu filho, que a sua filha passe por isso, chegue nesse ponto da tristeza, simplesmente ele vai criando um monstro aí dentro de si. E aí, quando ele realmente tiver que entrar em contato com essa tristeza, vai ser muito mais desesperador para ele. E quem sabe, depois de anos de lidar com a tristeza assistindo dorama, que eu tenho visto muito isso em consultório, de lidar com a minha angústia simplesmente assistindo alguma coisa de Netflix, de seriado, que vai me tirar daquele estado e me colocar num outro estado emocional rapidamente,
vai vir uma depressão de fundo aí, tá? Batata. Então, a gente coloca limite, muitas vezes também para ensinar as pessoas a se colocarem limites, para ensinar as pessoas que elas podem receber esse limite e a partir desse limite elas encontram uma outra forma de ação diante da vida. Agora, pensando que vocês são pai e mães de si mesmos, porque aqui todo mundo é adulto, e pensando que vocês são, existe uma parte de vocês que é uma criança, qual é a parte criança de vocês que precisava de um limite ao invés de ficar ali vendo o celular por não sei quanto tempo? Entende? Essa dinâmica, como ela é externa, ela também é interna, né? É, isso também é muito importante. Geralmente, quando a gente está num mecanismo assim inconsciente, por mais que a gente tenha percebido que já está nos machucando, quando a gente está num mecanismo intenso de, de não conseguir colocar limites, é porque a gente está acreditando, mindset, a gente está acreditando que não existe outra possibilidade de ação. E você se convence disso e você convence as pessoas ao seu redor disso. Então, no ano retrasado, eu frequentei algumas escolas dando aulas de meditação, né, para os grupos de professores e professoras. E eu lembro de uma em específica onde eu estava falando justamente isso, né, porque eu sempre converso um pouquinho com as pessoas antes de dar a meditação, para ir preparando o campo. E eu falei muito sobre limites naquele dia específico. E tinha uma das professoras não conseguia parar de chorar. Ela entrou numa catarse, assim, enquanto eu ia falando. E aí ela me disse que eu estava justamente descrevendo a vida dela, né? E basicamente, quando ela foi falar mais ou menos assim: ah, porque eu trabalho o dia inteiro e daí quando eu chego em casa, sou eu que tenho que cuidar da comida, sou eu que tenho que lavar roupa, sou eu que tenho que limpar a casa, porque se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não fizer, ninguém faz. Gente, essa é uma frase cheia de crença limitante. Se tem uma coisa que nós somos, é substituíveis, tá? O que que eu estou querendo dizer aqui? Você realmente acha que seu filho de 20 anos, ou que seu filho de 15 anos, ou que o seu filho de, a dependendo da tarefa, 12 anos, não estou falando de fazer comida, uma criança de 12 anos. Mas você acha que uma criança de 12 anos não consegue fazer a própria cama? Entende? Você acha que um adolescente de 15 já não consegue tirar uma comida, guardar a comida? Lembro que ela falou até isso, guardar, tirar a comida do fogão e guardar na geladeira. Você acha que um adolescente de 15 anos não consegue guardar a comida que está no fogão na geladeira? Você realmente acredita que se você não fizer, ninguém vai fazer, o seu marido, a sua esposa, não vai cuidar da casa? O meu convite para essa pessoa nesse dia, nessa ocasião, foi: deixa em cima do fogão, deixa a comida estragar. A gente às vezes tem que deixar um pouco o caos acontecer para que as pessoas observem que precisa ser feito. Isso é muito real. Isso é muito real. Se por acaso já chegou nessa situação na sua casa, né? E assim, muitas das vezes o que eu observo na dinâmica interna dessas mulheres é que elas estão tão acostumadas a serem a pessoa que faz tudo, ou porque foram educadas dessa forma, porque provavelmente sempre fizeram, que realmente existe uma dificuldade delas também abrirem mão para que outra pessoa venha e faça do jeito dela, do jeito dele, né? Então, que esse é um outro ponto. Como você, talvez ninguém faça, mas isso não significa que ninguém pode fazer do seu próprio jeito, né? Isso é uma questão muito grande também na hora de educar filhos, casais, né? Porque às vezes a outra pessoa que está contigo, que é o pai ou a mãe, vai tem uma opinião diferente da educação naquele sentido. Tem que se conversar, tem que chegar a conclusões, mas chega num ponto que você quer realmente que tudo seja do seu jeito, que você esteja controlando tudo, você está precisando de dar não para sua necessidade de controle, tá?
Vocês percebem que todas essas dinâmicas internas, elas vão sendo elucidadas aqui nessa conversa com vocês, para que vocês possam ir expandindo a consciência de vocês, né? E realmente irem fazendo essas pequenas mudanças, tá? Vou me apresentar um pouquinho. Estou conectando aqui com o perfeccionismo, para vocês também terem essa dimensão do dia a dia do desafio. Mas o perfeccionismo carrega muito dessa necessidade de controle, né? Lembram disso que a gente conversou sobre isso. E o que está no fundo das pessoas que não conseguem dizer não ou tem muita dificuldade, geralmente é porque tem uma história lá na infância de a menina boazinha, o menino bonzinho. Tá? Isso é muito comum. As crianças que eram um pouco mais rebeldes, que eram um pouco mais, que percebiam, quem sabe até no próprio sistema familiar delas, que elas tinham que ter esse ímpeto de quebrar alguma barreira, de falar alguma coisa que ninguém disse, geralmente são pessoas que têm maior facilidade em dizer não, em dizer o que querem. Para além de dizer não, dizer o que querem, né? E aí, geralmente, essas pessoas se casam com as pessoas que aceitam tudo que elas querem, né? Tô brincando, gente, mas só para vocês verem, entenderem um pouco dessas dinâmicas de relacionamento também. Então, você não precisa ser a menina boazinha para ser amada. Você não precisa ser o menininho perfeito da mamãe para ser amado. É muito importante que você consiga, assim, relacionamento saudável é DR, gente. TDR, ter discussão de relacionamento. E isso, estou falando de relacionamento entre duas pessoas adultas que decidem ser um casal, mas também estou falando das outras relações, sabe? Você ser realmente honesto com seu filho, do tipo, meu amor, eu não consigo comprar isso para você agora. Eu não consigo agora te dar isso de presente. Te explicar um pouquinho como é que funciona o dinheiro, deixa eu te explicar um pouquinho como é que funciona o fluxo de compra da, do organismo de uma casa, de um sistema familiar. Entende como a vida pode ficar cada vez mais rica quando você consegue colocar um limite e explicar ele? Às vezes, até no meio da explicação, você se entende melhor, né? Você entende porque você está querendo dizer aquele não. E fazendo uma conexão lá com o início do nosso encontro, daquela história, que é um caso real de uma cliente que eu atendi que realmente caiu num quadro de depressão depois que ela depois que ela assinou algo no trabalho dela antiético, né? No ponto de vista dela. É, lá no fundo dela tinha aquela menina estrelinha, sabe? Tinha aquela menina que tinha sido bastante negligenciada pelos pais e que só conseguia receber um olhar de uma pessoa adulta, que geralmente eram os professores e as professoras, porque nem assim os pais dela viam ela. E ela só conseguia receber aquele carinho, aquela atenção, aquele parabéns, aquele elogio, quando ela fazia todas as tarefas dentro da escola, né? Então, eu sei que às vezes parece muito simplificar, né? As pessoas falam isso de Freud, que Freud deixa tudo muito exageradamente didático. Mas é porque quando a gente traz esse tipo de correlação direta, pode ser que algumas fichas vão caindo para vocês, né? Eu acho mais fácil, assim, do que ficar trazendo teorias e complexificando alguma coisa que é complexa, tá? Eu não estou falando que nada disso é fácil, mas vamos deixar a a complexidade dessas questões para terapia, né? Porque vocês vão perceber que todos esses encontros que eu estou falando com você, é por isso que eu estou, de fato, vendendo o meu serviço. Porque eu sei que vocês podem ter maravilhosos insights depois desses 7 dias, mas que talvez ou provavelmente existe algum aspecto em você que está tão inconsciente, que está tão difícil de mudar,
que você realmente vai precisar de terapia, tá? Você realmente vai precisar do meu serviço. Qual foi o meu ponto de virada? Sair do armário. Eu sou uma mulher eu tenho essa identificação, né? Eu sou lésbica. E hoje em dia, olhando para o meu desenvolvimento, eu super consigo perceber o quanto que, no momento em que eu saí do armário, me libertou de tanta coisa para além da questão sexual em mim, sabe? Então, assim, qual é o seu armário, né? Por exemplo, recentemente estava conversando com uma amiga que trabalhou muitos anos em banco, ganha muito dinheiro, ganhou muito dinheiro, até que ela realmente entrou numa dessas situações de praticamente burnout, e aí ela saiu e está praticamente um ano vivendo muito bem, sem trabalhar, mas ela está num momento da vida dela de perceber o que ela realmente quer. E ela usa essa expressão de sair do armário, de querer ser terapeuta, né? De sair do armário, de ter que ter uma profissão que necessariamente implique em trabalhar com banco, né? Porque ela vem de uma família de pessoas que trabalham em diferentes bancos. Então, esse é o armário dela, né? E ela fala muito, ela usa muito esse termo, né? O meu armário foi realmente a questão sexual, né? E para mim foi muito difícil, principalmente por causa dessa imagem idealizada que eu queria muito que a minha família continuasse tendo de mim, da garota perfeita, né? Da garota que está sempre calma, que é sempre isso, que está sempre nos conformes, que tal e tal e tal. E o quanto que isso me machucou, né? O quanto que eu tive que fingir, rir de piadas que eu não queria rir. O quanto que, às vezes, até o meu comportamento eu tinha que regular. E eu falo disso porque eu percebo isso, mas eu percebo que isso é muito mais intenso, foi muito mais intenso com os meus amigos gays, né? Os meus amigos homens. Eles, sim, se você conversa com um homem que tem uma forma machista de ser e de falar e de se movimentar, você percebe que geralmente são homens que eram um na família e outro com os amigos da comunidade gay, né? Então, eu não realmente não muitas vezes fazia outros trejeitos que eu queria, mas muitas vezes não podia fazer o comentário que eu queria, muitas vezes eu não podia olhar para onde eu queria. E isso vai machucando a gente em lugares tão profundos, tão profundos, tão profundos, né? Isso vai embotando o poder. Então, às vezes, se você em se soltar, talvez é por causa de uma outra questão que você tem em outro lugar, que você está ali tão reprimida, tão reprimida, tão reprimida ou reprimido, que uma coisa atrapalha a outra, sabe? Faz sentido essa dinâmica na cabeça de vocês? Então vamos lá para as nossas dicas de ouro. Primeira, eu trago o nosso maravilhoso Daniel Goleman, que é o cara quando a gente fala de inteligência emocional no mundo, tá? Todas as emoções são naturais e carregam uma mensagem. Isso é muito valioso. Como eu disse, a maioria de nós tem algumas emoções mais reprimidas do que as outras, tá? E se a gente está reprimindo a emoção, a gente também está reprimindo a mensagem que aquela emoção carrega, né? Então, por exemplo, aqui e agora, hoje, poderia ficar muito tempo falando sobre isso, mas focando no dia de hoje, a emoção que a gente está reprimindo é a raiva. A raiva é a emoção que te ajuda a colocar limites, né? Então, se você sente raiva e já pensa, eu não posso sentir raiva, é coisa de gente feia, é coisa de gente errada, eu não posso me alterar. Eu, sabe assim, se já vem esse conjunto de bloqueios mentais para tua raiva, você muito dificilmente vai conseguir dizer um não, né? E qual que é a dinâmica da raiva? Geralmente em primeiro lugar, você é invadido, você é invadida ou você se sente invadido, invadida.
Então, aquela pessoa fala aquela pessoa faz aquela coisa, e você sente aquela raiva. A raiva, ela tá te avisando, olha, alguma coisa te atingiu, alguma coisa tá te machucando, já tá acontecendo. Quando você tá com raiva, já tá acontecendo, tá? Depois eu explico o que eu ia explicar, mas vou lembrar. Então, você já tá se sentindo invadido, invadida, você já tá se sentindo machucado, machucada. E aí, se você simplesmente engole a raiva abaixo, e ela vai lá pro teu fígado, depois você tem um negócio super sério no fígado, de acordo com a medicina tradicional chinesa, né, a raiva que segura mais a nossa raiva reprimida, o fígado é, é esse órgão. É, se você faz isso com você, aí você consegue dizer sim para uma coisa que você deveria dizer não. Aí você consegue rir de alguma coisa que você não queria rir. Aí você consegue sorrir para uma coisa que você queria esbravejar, né? Então, observem a raiva de vocês. E se você é dessas pessoas que eu nunca sinto raiva, eu estou sempre de boa, na paz e calminha, é porque a tua raiva está muito reprimida e está te fazendo muito mal e vai gerar uma doença psicossomática grave, tá? Já estou logo te avisando porque é o caminho. Então, em primeiro lugar, você precisa fazer as pazes com a sua raiva. É engraçado isso, né? Mas a gente realmente precisa fazer as pazes, precisa acolher, precisa entender a nossa raiva. E agora, gente, falando um pouquinho de traumas da infância e dos filtros que a gente tem diante da vida, às vezes, ou até é comum, a pessoa nem teve a intenção de te invadir ou te machucar ou te ferir de alguma forma, mas de repente a sua leitura da realidade é que aquela pessoa não me respondeu aquela mensagem porque ela quer me irritar. Aquela pessoa que falou comigo daquele jeito porque ela não gosta de mim, sabe? Então, assim, a gente tem essas histórias dentro da cabeça e às vezes a raiva vem, mas observa a sua raiva, né? Não estou falando para você pegar a raiva e jogar em cima do outro e atacar o outro ou a outra pessoa, né? O que eu estou falando é que a raiva diz de algo em você que está machucado, que está sendo invadido, invadida, tá? E pode ser que essa situação seja real só dentro de você. É por isso que a gente tem que fazer terapia. Isso é bem importante. Isso também acontece muito nos relacionamentos, tá? E aí eu trago uma frase que é bem da minha família, assim, cearense, da minha família por parte de mãe, mas que o meu irmão me disse essa frase algumas vezes, e ele sempre me arrancava uma risada quando ele falava, até o ponto que, para além da risada, eu conseguia entender o que ele estava falando, que é, melhor avermelhar de vez em quando do que arroxear de vez. Geralmente, pessoas que não conseguem colocar limites numa relação ao longo do tempo, ou seja, avermelhar de vez em quando, dizer que eu não quero, dizer que não pode, dizer que tem que ser diferente, são pessoas que lá na frente vão arrochar de vez, ou seja, eu nunca mais quero ver essa pessoa na minha vida. Já ouviram falar quando a pessoa fala assim: ó, eu sou do tipo que você pisa no meu calo uma vez, eu não falo nada. Você pisa no meu calo uma segunda vez, eu não falo nada. Se você fizer a terceira vez, você tá morta pra mim. Já ouviram esse tipo de coisa? Eu já ouvi bastante. Agora imagina, num relacionamento, você quer cultivar um relacionamento estável por, sei lá, 20 anos, 10 anos, 50 anos. Você acha que vai ter alguém que não vai errar 3 vezes contigo? A gente erra 3 vezes na mesma semana, a depender da semana, né? Então, você tem que fazer esse movimento de ensinar a outra pessoa o que que é um limite, por onde ela não pode passar em você, porque às vezes a pessoa faz, mas se você não ensina para ela, ela não acha que tem um problema. Ela nem vê que ela está fazendo. Isso acontece tanto, nem vê que está fazendo, né? Mas para você é uma questão, e é uma questão que se você coloca para outra pessoa, a outra pessoa até consegue perceber. Tá bom, eu não vou mais fazer isso. A pessoa se corrige. Você dá a oportunidade da pessoa de agir diferente, de falar diferente, de pensar diferente, de aprender junto com você na relação, né?
Então, melhor avermelhar de vez em quando do que arroxear de vez. Opa. Segunda dica de ouro, e essa é a dica de ouro que eu vou te dizer que é a dica de ouro mais valiosa da minha vida atualmente. Eu aprendi isso na minha pós em psicologia transpessoal e eu pratico bastante ela no consultório, né, e comigo mesma. Mas é algo que vocês podem começar a fazer com vocês, tá? É um exercício, né? Traz para o contexto meditativo, mas não é exatamente meditação, se chama focalização, tá? Tem esse cara que é o Eugene Gendlin, que desenvolveu essa forma de escutar terapeuticamente o nosso corpo, né? Ela é baseada na escuta corporal e na experienciação. Então, vocês têm percebido que a maioria dos dias a gente faz essa escuta corporal, muitas vezes com o mindfulness, né? Que tem, por exemplo, a técnica de escaneamento corporal. Mas agora a gente vai adicionar esse fator da experienciação, né? Então é mais do que você prestar atenção ao corpo, é você experimentar uma sensação sentida, né? Ele fala que existe uma espécie de fluxo experiencial, felt sense, que antecede o raciocínio. Se antecede o raciocínio, é exatamente onde a gente precisa chegar para lidar com essa emoção que está reprimida, porque essa emoção reprimida, ela não está racional, ela é puramente sensorial, emocional no seu corpo. E às vezes a gente não precisa nem saber que história que está conectada com aquilo, tá? Simplesmente existe uma liberação. Outras vezes é importante a gente se tornar consciente da história que está conectada com aquela sensação. Mas aí, se for importante, vem. Às vezes demora um pouquinho, mas vem. Isso acontece muito em questões de abuso, por exemplo, abuso sexual, né? Às vezes a gente separa emoção do contexto, né? Da situação, da memória em si, até por uma proteção. Mas se a gente consegue chegar naquela sensação de ser invadida, percebem como conecta com a raiva, né? Chegar nessa sensação e sentir esse medo, e sentir essa angústia, e sentir essa raiva e dizer não, a gente vai se empoderando para dizer os nãos que a gente precisa dizer na vida. Parece um pouco estranho, mas é super real. É super real, é super real. Isso realmente acontece com a gente em consultório, tá? É, basicamente, é respirar profundamente, que é o que a gente tem aprendido a fazer em todos os encontros. E aí você vai passando o olho, passando, levando a tua atenção para o teu corpo. E aí quando você para em algum lugar do seu corpo, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Quando você para em algum lugar do seu corpo, você se aprofunda naquela sensação do corpo. No que você aprofunda na sensação, você vai perceber que às vezes ela se expande ou às vezes ela logo passa, né? Se ela logo passa, ótimo. Se ela se expande, você deixa ela se expandir dentro de você, e aí você vai então observando o que que surge, tá? Bora meditar? Enquanto vocês vão aí se arrumando, eu vou só esperar um pouquinho a Michelle conseguir conectar aqui o áudio. E, gente, o que que acontece? Eu preciso de ter atenção a partir do momento que eu estou dando aula. Então, eu chega um ponto onde eu não deixo mais vocês entrarem. Na verdade, não é nem porque eu não deixo, é porque eu não tenho como ficar toda hora autorizando vocês. Faz barulhinho, não é legal. Ixi, ela não conseguiu ligar o som. Então, cheguem até no máximo 12h10, tá bom? Então, vamos lá.
Ajusta o corpo. Respira profundamente. Vamos começar com o relaxamento corporal. E vai soltando, vai soltando, vai soltando o corpo na cadeira. Vai soltando, vai soltando, vai soltando. Os quadris, as costas, o pescoço. Respira e solta. Relaxa. Vamos combinar de estar sempre respirando profundamente ao longo dessa meditação. Respira e relaxa. Respira e relaxa. E agora vai observando o seu corpo e de forma atenta, observa que parte do seu corpo te chama mais atenção. Os pés, quem sabe um músculo específico, um conjunto de músculos, o olho. Qual parte do seu corpo está te chamando a atenção, está te convidando a olhar para ela? Respira e relaxa. E se permite mergulhar na sensação dessa parte do seu corpo. Tá formigando, tá quente, tá frio, tá tenso, tá duro, tá ardendo. Você consegue sentir algo fora do corpo que está conectada com essa questão no seu corpo? Quem sabe tá até doendo, tá dando choque. Respira, respira. E se permite simplesmente sentir de forma desinteressada, de forma autêntica, de forma livre, o que está acontecendo com o seu corpo. Respira e relaxa. E observa qual é a primeira coisa que vem até a sua mente quando eu te pergunto qual é a mensagem que o seu corpo está te trazendo hoje. Talvez venha uma cena, talvez venha uma fala, talvez venha uma emoção. E observa que seja lá o que surgir, está em você há muito tempo. Não é de hoje, não é de ontem. Já faz algum tempo que essa história, que essa dor, que essa emoção está em você. E ao invés de jogar ela de qualquer fora para fora, acolhe, aceita que você está sentindo, vendo, ouvindo.
Isso. Observa, observa, observa. Respira, respira, respira. E agora traz até sua mente como era quando criança você tinha que dizer não. Como era quando você não queria alguma coisa. Quais eram as frases que você ouvia? E convida a tua memória, a tua mente a te mostrar a raiz do bloqueio, a raiz da sua dificuldade de dizer não, a raiz da sua dificuldade de colocar limites. Respira. Respira e relaxa. Se nada veio à sua mente, tudo bem. Permita-se estar aberto, estar aberta a vivenciar pelos sonhos, ao entender mais nas próximas 24 horas. Convide o seu inconsciente a te comunicar através de formas que você consiga perceber o que está acontecendo com você, para que você possa parar de se auto-sabotar, para que você possa entender que os limites ajudam você a expressar todo o seu ser. Respira e relaxa. Respira e relaxa. Respira e relaxa. Solta, 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 solta. Respire e solta. Vai voltando devagar, soltando o corpo, reconhecendo o lugar onde você está, abrindo os olhos. Respira e volta para o momento presente, depois desse mergulho corajoso que você acabou de fazer.
Respira. E hoje eu quero muito falar. Acredito que você já tenha percebido essa altura do campeonato, o quanto que tem algumas coisas nossas que são muito antigas, que surgem através desse trabalho do autoconhecimento. E essas coisas antigas, de alguma forma, elas ainda estão no nosso sistema, de maneira tão presente e viva, que elas estão criando comportamentos de autossabotagem. Então, quando você está impedindo você de ser a sua melhor versão, é porque tem uma parte de você que está gritando e você não está ouvindo. Que está gritando cuidado, que está gritando que quer atenção, que está gritando que precisa de carinho. E essa sua parte que vê todas as suas potencialidades e acredita que você pode ser diferente, só consegue deslanchar se você cuidar da parte que está ganhando, que está fazendo você se auto-sabotar. E no meio desse processo de mudar um comportamento de autossabotagem, para além de mudar o seu pensamento e mindset, que eu falei bastante nos últimos encontros, você vai perceber que algumas emoções vão passar por você, né? Então, de repente, pode ser que do nada você sinta medo e pode até ser que nesse processo de dizer não para alguma coisa, que você vê que precisa colocar um limite, no início você se sinta meio deslocada, você se sinta meio estranho. Parece até que não é você, porque você está tão acostumado, acostumada a sentir aquela emoção que estava te fazendo realizar o comportamento de autossabotagem, quando você começar a tentar mudar isso aqui, lá atrás você vai perceber que isso vai ficando diferente, né? Você vai perceber que você sente, caramba, eu tô morrendo de medo de dizer não, mas eu sei que eu tenho que dizer não, eu vou dizer, você vai sentir o medo. Você não vai, de repente, te parabenizar e ser uma pessoa diferente, dar algo para o vinho. Você vai sentir medo. Você vai passar por esse medo. Assim, mais ou menos como uma criança que está dentro de você, que está fora de você. Você vai passar por essa tristeza, né? Você vai passar por essa raiva. A questão é, a raiva não vai me destruir. A tristeza não vai fazer eu, para sempre, não querer me movimentar. O medo não vai fazer eu me congelar mais. Então, você vai sentir o medo, mas você vai com medo mesmo. E aí, com o passar do tempo, essa emoção vai mudando, porque você vai saindo desse lugar do repetido. E aí, com o passar do tempo, quando você estiver criando já um outro comportamento automático dentro do seu dia a dia, vai estar fácil. Você já vai estar vivendo uma outra coisa em termos de experiência, em termos de experiência emocional, que é a experiência mais intensa que a gente tem na vida, né? Então, para mim, por exemplo, para mim, falar que eu sou lésbica há, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 20 eu acho que é bastante, é, seria super difícil, eu ia corar o meu rosto, talvez eu até tremesse, a depender de para quem eu estivesse conversando, né? Hoje em dia, eu falo isso para todo mundo abertamente, num vídeo que vai ficar gravado, depois vai no YouTube. Então muda, eu prometo para vocês que muda, mas a gente tem que ir atravessando essa mudança, né? E aqui a hashtag autoconhecimento liberta cai super bem, tá, gente? Super bem. Hoje, mais especificamente, para quem está se sentindo identificado com tudo isso que eu falei,
o que eu posso oferecer para você de melhor são as minhas sessões de psicologia com meditação, tá? O curso de meditação, ele pode te levar muito longe e é muito gostoso a gente poder fazer um curso na hora que a gente quiser, a gente poder encaixar no nosso cotidiano, ter ali um passo a passo estruturado para a gente ir seguindo, né? Mas geralmente, quando a gente está precisando entrar tão profundamente nesse lugar de desenvolver um autorrespeito, porque a gente não está se respeitando mais, a gente precisa mesmo de terapia, porque a gente precisa fazer esse movimento com muito cuidado, tá? Então, o que eu tenho para oferecer de melhor para vocês nesse quesito são as sessões individuais. E amanhã, nosso último dia do desafio de 7 dias de meditação para sair do ciclo da autossabotagem, a gente vai falar sobre medo do sucesso ou saber dizer sim para você. O que é o sucesso? Sucesso é dizer sim para você, dizer sim para os seus talentos, aquilo que você nasceu sabendo ou sendo mais fácil para você do que é para outras pessoas. Dizer sim para a tua prosperidade, né? Dizer sim para suas vitórias, dizer sim para sua capacidade de comemorar a vida. Quantas vezes a gente está se escondendo na sombra de outras pessoas? Ou quantas vezes a gente tem tanto medo do sucesso, assim, medo de ser invadido mesmo, né? Nossa, vai ter tanta gente olhando para mim, é perigoso, tá? Nossa, não, no trabalho esse povo aqui só quer saber de meter a faca uns nos outros. Eu vou ficar na boa, não vou assumir uma posição de liderança, sendo que você era a melhor pessoa para assumir essa posição de liderança por você, pelo trabalho que você vai fazer e pelas pessoas ao seu redor, né? Então, o medo do sucesso é muito mais comum do que vocês acham. Recentemente eu escutei um podcast, eu vou deixar aqui nos links das aulas, até já avisando para vocês, gente, todas as coisas que vocês me pediram e outras coisas que eu considero interessantes, eu vou colocar na descrição dos vídeos do YouTube. Vou fazer isso provavelmente semana que vem, porque hoje, essa semana já tem bastante coisa para fazer, mas eu vou deixar tudo ajeitadinho a partir da próxima semana, para vocês poderem ir cada vez mais fundo dentro dessas ferramentas que eu estou dando, tá bom? Eu sinto pelo dia que eu não assisti ao vivo, né? Porque é incrível quando a gente está aqui nesse processo e é incrível essa ferramenta que você desenvolveu e que você tão habilmente conduz a gente, né? E é muito sim nosso, quando a gente diz o sim, a gente realmente vai acessando, né? Porque meditar, a gente às vezes coloca muito empecilho, eu não consigo, isso, aquilo, né? E quando a gente diz esse sim amoroso, a mágica que eu digo acontece, né? E o que tem acontecido comigo em cada encontro seu que eu tenho participado é fundamental. As revelações de hoje, ô Luiz, vai com Deus. As revelações de hoje, eu vou te mandar depois um áudio no privado, porque foi bem mais profundo e eu chorei bastante, mas é muito libertador, né? E eu só quero te agradecer, agradecer a todos vocês que estão aqui. Precisa Obrigada, de querida. meditação com psicologia, sim, com segurança, como você coloca, para a gente, né? Você traz muita segurança. E esse lugar da gente se sentir seguro para adentrar o nosso íntimo e trazer do inconsciente para a consciência o que está impedindo a gente de ir para o nosso lugar que a gente merece, é fundamental. Então, só quero agradecer a Deus e a você por essa linda jornada, por toda a tua dedicação, por toda a tua seriedade, todo o teu empenho que tu está entregando para a gente hoje. Deus te abençoe prosperamente na tua jornada, viu? Beijo para Amém. todos vocês, Recebo. queridos. Obrigada, querida. Super obrigada. E reafirmando um pouco do que você está trazendo, passem para as pessoas, gente. Passem, conversem. Eu sei que é 1 hora de encontro e hoje em dia é difícil da gente se engajar em alguma coisa que é 1 hora durante o dia. Mas eu realmente tenho feito de maneira muito segura, né? Eu gostei dessa palavra porque eu sei como é que é começar a meditar e vir um monte de coisa à tona e eu não sei o que é que eu faço com isso, né? A minha sorte é que nesse processo em que veio um monte de coisa, eu já era uma estudante de psicologia, mas eu ainda era estudante, né? Então
eu não fugi daquilo, porque eu sabia que eram coisas que eu precisava olhar. Mas quando a gente não tem, né, essa formação que eu tenho, a gente precisa de mais ferramentas para além da meditação. E foi muito isso que eu quis fazer nessa semana, né? Entregar mais ferramentas para além da meditação, porque a meditação é como se fosse assim, é o básico. Eu sei que é difícil, mas é a autoobservação necessária para você dar mais um passo. Só que depois dela, com o que surge, né, você vai aí ampliando as suas possibilidades de ação com as ferramentas que eu estou dando para vocês. Deixa eu ler aqui o que vocês estão escrevendo. Ah, Luiz, que já saiu. Simone, gostei muito de conhecer seu trabalho. Foi um momento incrível. Legal, querida. Eu espero que tudo vá mudando para vocês assim de forma muito palpável. Persistam, façam mais de uma vez. Eu decidi que eu vou também, provavelmente na próxima semana, destacar a meditação da aula, né? Então, eu sei que às vezes vai ser importante vocês reverem a aula toda, tá? Mas quando eu fizer esse movimento de destacar a meditação da aula, façam também só a meditação, pode ser mais fácil. Com certeza vai ser mais rápido. Eu acho que as meditações estão durando no máximo. Eu não sei se estão chegando aqui a 20 minutos. Então, eu acho que estão sendo aí de 15 a 20 minutos, vai ficar muito mais fácil para vocês repetirem, né, para irem descascando aí essa cebola. Agora eu quero te dar uma última observação, o quanto que é importante cada situação que você coloca, tá? Do problema que você traz, do exemplo que você traz, da situação que você traz. E aí você vai conduzindo a gente realmente a ir permitindo, né? E é muito bem, assim, linkado o tema com os problemas que você traz para a gente realmente acessar e se permitir. Então, tudo assim, para mim, está fazendo muito sentido, sabe? Então, só sou gratidão mesmo, gratidão mesmo. Legal, que bom, Luciene. Obrigada, querida. Vou fechar aqui, o celular demora a fechar o áudio. Alguém mais quer trazer, quer perguntar? Diga. Eu, Gabi, eu estou muito grata, eu estou muito emocionada. Realmente era um dia que eu tinha que participar efetivamente assim, né? Fazendo parte mesmo. Essa meditação, ela me trouxe muita coisa, muita mesmo. Eu fui lá no fundo do baú, eu peguei muita coisa, porque eu já venho trabalhando tudo isso. E agora, quando foi agora, tudo que você passou é o que eu venho sentindo. Eu estou com a dor nas costas, eu estou com um problema assim, eu tenho tanta dificuldade de falar que é justamente isso. Chegando no final, é isso. É essa proibição que eu sempre tive de falar desde criança, dentro da minha cabeça, que eu não tinha lugar, que eu não tenho espaço, que eu não posso dizer o que eu sinto, né? Então, tudo isso me afeta. Eu tive muita dor no estômago, agora eu não tenho isso. Então, durante a meditação, eu fui sentindo aquilo como se, né, me anunciasse, é aqui. Tudo que me anuncia o tempo todo é você tem que falar, você tem que se soltar, você tem que dizer o que você quer, o que você pensa, o que você sente. Não é só dizer não ou se calar aceitando a situação. É realmente provocar raiva para colocar para fora. Eu não sei provocar raiva e ter raiva da situação, e eu sempre guardo essa situação. Então, para mim, foi muito bom eu ter essa percepção. Eu sei que eu tenho um trabalho muito grande a fazer ainda para poder conseguir soltar. Eu já tenho esse entendimento grande, mas ainda sou presa aqui. Eu senti prendendo aqui, eu sempre sinto. Mas foi assim, muito gratificante. Eu tenho Que que bom. continuar o trabalho, que é muito bom para mim. Você é maravilhosa. Eu Obrigada, imaginava querida. e gostei muito. Muita gratidão pelo seu trabalho, por tudo que você colocou essa semana aqui. Muita gratidão mesmo. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. E parabéns, assim, por esse processo. É também uma entrega,
né, sua, é uma vontade de mudar, querer se organizar para estar aqui ao vivo, né? Tudo isso faz diferença. Então, Exato. eu sempre falo assim, querendo ou não, o máximo que eu vou é 50%, os outros é você.